Amém, glória a Deus, graça e paz a você, a sua família, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar em seu coração nesta manhã. Nós, como a Rebeca falou logo no começo, esse culto, nós estamos homenageando as mulheres, porque amanhã é o Dia Internacional da Mulher. E é legal porque a mulher, ela tem o Dia Internacional da Mulher e tem o Dia das Mães, que é mulher, então o Dia das Mães. Então nós temos, assim, duas homenagens a fazer às mulheres, Muito legal isso, só a mulher tem isso, Porque o homem não tem isso, certo, gente? Só a mulher mesmo, Deus é bom conosco, Glória a Deus por isso. Mas o que eu quero ministrar nesta manhã, falar, que Deus ministrou em meu coração, e eu acredito que Deus vai falar no seu coração nesta manhã. O tema é: não basta ser mulher. Estranho, A gente ouve muito: não basta ser pai, tem que participar, Não basta ser tia, tem que participar. Mas não basta ser mulher. É preciso ser segundo o coração de Deus. Opa! Como assim? Como? De que forma, eu posso ser essa mulher segundo o coração de Deus? E não basta ser mulher. Nós vamos ver aqui, no decorrer da palavra, algumas mulheres da Bíblia. Aí nós vamos entender porque não basta ser apenas mulher. E tem que ter realmente o coração de Deus, temer a Deus. Nós vivemos num século onde as mulheres, elas têm muita autonomia, são independentes, não é verdade? Gente, tá tão estranho olhar aqui uma coisa ali, outra. Desculpa, gente, mas tá até estranho. É que aqui é uma coisa e ali tá outra. A mulher, ela é independente. Infelizmente, hoje, a mulher, ela acha que ela também é independente de Deus. Que coisa, Ela tem o seu dinheiro, ela tem a sua profissão, ela é bem sucedida, ela tem uma família, ela tem tanta coisa. A mulher tem tanta coisa hoje. Então ela é independente. E isso a sociedade realmente coloca. É isso que a sociedade fala, A mulher tem que ser independente, a mulher tem que ser igual ao homem, a mulher tem que ser. E muitas vezes isso é um peso nas nossas costas, porque nós não temos que ser isso ou aquilo. Nós somos aquilo que Deus quer. E nós precisamos entender o que Deus quer de nós. Porque é um peso, A mulher, ela é dona de casa, ela trabalha fora, ela é mãe, ela é esposa. Ela é tanta coisa. Nós não podemos ter isso como um peso. Então vamos entender hoje o que fala a palavra do Senhor sobre isso. Mas vamos orar antes. Senhor, eu quero colocar a minha vida diante do teu altar e colocar, Senhor, cada vida que está, Senhor, participando desse culto. Que a tua palavra seja viva em cada coração, papai. Eu te peço isso nesta manhã em nome de Jesus. Amém. E eu fui pesquisar na Bíblia e eu vi algumas mulheres, que são mulheres que não são tão conhecidas, viu? Bom, você pode conhecer, tem mulheres que não se fala muito na Bíblia, porque a gente fala muito de algumas mulheres na Bíblia, Ruth, Débora, Esther, algumas Sara, algumas mulheres que são bem famosas, vamos dizer assim, na Bíblia. Mas tem algumas que não são. Mas elas estão aqui na palavra, então elas tiveram alguma importância, seja para algo bom ou algo ruim. E nós vamos falar primeiro das mulheres que elas não são assim, um exemplo bom para nós. Eu gostaria que você primeiro abrisse a tua Bíblia em Juízes, capítulo 17. Essa aqui ainda não ouvi assim muita palavra, muita pregação sobre esta mulher, mas eu achei interessante escolher, para que pudesse ministrar nesta manhã. Em Juízes capítulo 17, abre a tua Bíblia, acompanhe para que você possa entender. A partir do versículo 1, diz assim: havia um homem chamado Mica. O nome do homem é Mica. Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos
de prata que lhe foram roubados, e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, presta atenção. Ele disse à sua mãe, aqui não está falando o nome da mãe de Mica, só fala o nome dele. Os 13 quilos de prata que lhe foram roubados, pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo, eu a peguei. Disse-lhe sua mãe, o Senhor o abençoe, meu filho. Opa! Quando ele devolveu os 13 quilos de prata, a mãe, ela disse, consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Presta atenção aqui nesse texto. Presta atenção. Aqui há um homem não era uma criança, há um homem chamado Mica. E aqui fala da sua mãe, que não fala o nome. E roubaram, como está dizendo aqui, ela foi roubada. Ela foi roubada. Ela não sabia quem tinha roubado, e ela amaldiçoou a pessoa que roubou. Está dizendo aqui. Ele disse que ele ouviu pronunciar uma maldição. Então ela amaldiçoou quem roubou. Aí ele ficou com medo, né? Ele não teve a vergonha de roubar, mas ele ficou com medo na hora que ele soube e que ele ouviu que a mãe amaldiçoou. Aí ele foi lá confessar, né? Foi lá confessar, na verdade a prata está comigo, né? Eu peguei. Ele foi lá falar, você pode pensar, nossa, que legal, ele foi lá confessar. Mas olha só a atitude dessa mãe. Ela disse-lhe sua mãe, o Senhor o abençoe, meu filho. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Muito séria, muito séria. Aqui, ele havia feito uma coisa errada, ele não era mais uma criança, porque se você for ler o restante aqui do texto, ele tinha filho, ele consagrou um filho aí como sacerdote, então tem que ler todo o texto. Então ele não era uma criança. Com certeza, Mica foi criado de uma forma, assim, muito mimado. Podia fazer o que quisesse, que a mãe passava a mão na cabeça. Com certeza, porque se ele pegou, ele roubou da própria mãe. Ele roubou da própria mãe. Só que a mãe havia amaldiçoado. Quando ele ouviu, ele ficou assustado. Queridos, e naquela época era costume, quando alguém amaldiçoava outra pessoa, essa mesma pessoa que amaldiçoou, que poderia abençoar para poder quebrar a maldição. É, mais ou menos isso. E ele foi lá correndo e falou para a mãe dele, ó, eu que fiz isso. E o que ela fez? Ao invés dela disciplinar, ao invés dela falar com ele, dar uma bronca, colocar ele no lugar dele, né? Poxa, um homem. Não. O que ela fez? Ela abençoou. E isso tem acontecido em nossos dias, queridos. Mulher, eu quero falar para você hoje. Cuidado a forma que você tem educado o seu filho. Cuidado. Você passa a mão na cabeça nos erros que ele comete. Você passa a mão na cabeça nas coisas que ele fala que está errado. Ele vai crescer dessa forma e ele pode virar um Mica. Um Mica. E ela ainda, além de adulta, ainda abençoou. Não abençoe algo errado que o seu filho faz. Não abençoe, queridos. É errado. É maldição para sua casa. Você está criando uma pessoa que no futuro vai levar isso para a família dele, vai criar os filhos da mesma forma, e assim vai ser gerações de pessoas mimadas, gerações de pessoas que fazem coisas erradas. Eu já até comentei uma vez, eu ouvi uma vez uma reportagem, eu não me lembro qual foi o programa, e eles fizeram, foi uma coisa assim absurda, mas chamou muito a atenção. Uma família de bandidos, né, de ladrões. Então era assim, era o pai, né, o bambambam da coisa. Queridos, eram gerações de bandido, a família. Então começou lá do pai, veio do filho, veio do neto, foi vindo de bandido, e eles se vangloriavam disso. Coisa estranha, não é verdade? Mas nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós queremos gerações. Eu oro para que meus filhos continuem firmes no caminho do Senhor, para que meus netos, filhos,
fiquem firmes no caminho do Senhor. E meus netos, meus bisnetos, as gerações. Por isso hoje eu tenho que cuidar da forma que eu educo os meus filhos. Hoje eles já são moços, mas mesmo assim tem hora que precisa de uma advertência. Aqui eles estão dando risada de mim. É verdade. Aqui Mica, se tivesse sido, educado, disciplinado, ele não faria isso com sua mãe. Então, essa mulher aqui não serve de exemplo para nós mulheres. Era uma mulher. Era uma mulher. Mas era uma mulher que não realmente não estava voltado a fazer aquilo que estava no coração do Senhor. Não estava. Então temos que tomar cuidado. Mãe, eu falo a você que é mãe, que tem filho pequeno, nós estamos sempre falando sobre isso. Não só eu, a professora de escola dominical, sempre falando sobre isso. Tome cuidado. Errou, disciplina. Fale, não está certo isso. Não convém que você faça isso. Eu tive uma experiência uma vez, há muito tempo atrás, e eu estava num supermercado junto com uma pessoa, e essa moça estava com uma criança. E nós saímos do supermercado, tudo. Quando nós estávamos chegando na casa dela, eu vi a criança com um negócio na mão, não tinha visto assim no supermercado. Aí eu olhei assim, Quando chegou em casa, a mãe perguntou, mas o que é isso daí? Ele falou, eu peguei lá do supermercado. Bom, se fosse eu voltaria para o supermercado para devolver. Mas a mãe achou que não devia. Queridos, isso é perigoso. É perigoso, porque está ensinando a criança, pegar uma coisa que não é sua, que aconteceu aqui com Mica. Quantas vezes, às vezes, sei lá, a história não conta, só fala isso, Ele pode ter feito isso. Então preste atenção, mamãe, nisso. Cuidado, não seja como Mica. Não seja como Mica. E ainda pior, ela abençoou. Ela quis tirar a maldição que ela tinha lançado sobre a pessoa que pegou, que roubou. Ela ainda abençoou. Não abençoe aquilo que está errado. Porque Deus não abençoa aquilo que está errado. Então tome muito cuidado. Outra mulher que eu quero compartilhar é Penina. Penina. Quem que foi Penina? Penina, ela era esposa de Eucana. E Eucana, ele tinha duas mulheres. Eucana parece nome de mulher, Não, mas é homem. Eucana é homem. Penina é a mulher. Eucana tinha duas mulheres, Penina e Ana. Então quem conhece a história, que sabe que Ana não podia ter filhos, ela era estéril. Mas Penina tinha. Abre a tua Bíblia em 1 Samuel. Vamos lá em 1 Samuel. Deixei aqui marcado certinho. Opa. 1 Samuel, capítulo 1. Aqui. 1 Samuel, capítulo 1. Vamos ler aqui o 2, ele tinha duas mulheres, como eu falei, Uma é Eucana, que tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, presta atenção. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Então ela tinha filhos e filhas. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival, Penina, a provocava continuamente, a fim de irritá-la. A provocava, o que diz aqui? Que Penina provocava Ana continuamente. Quer dizer, não parava de provocar. Era todo instante ela provocando Ana. Se você for pensar, poxa vida, Penina, ela tinha filhos e filhas. Filhos e filhas, ela foi abençoada.
né, foi abençoada por Deus para ter filhos, mas Ana não tinha, Ana era estéril. Por que ela teria que ficar ali irritando Ana? Que o certo, né, vamos dizer assim, que ela deveria é apoiar Ana, orar por Ana, dar um suporte a Ana, uma palavra de incentivo a Ana. Mas não, a palavra diz que ela irritava continuamente. Continuamente. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Não seja como Penina. Sabe, Penina, ela é que nem a mulher de Provérbios, a mulher rixosa. Abre lá em Provérbios 21, vamos dar uma olhadinha em Provérbios 21. Provérbios 21 fala sobre a mulher rixosa. Vê? Provérbios 21, capítulo 9, Provérbios capítulo 21, versículo 9, diz assim: melhor é viver num canto sobre o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. É a mulher rixosa. No versículo 19, melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Aqui rixosa, amargurada, briguenta é a mesma coisa. Aqui o briguenta, né, essa rixosa, o que quer dizer? Um estado de desacordo, discórdia, disputa. E era isso que Penina estava fazendo. Ela tinha uma disputa, ela causava discórdia. Com certeza ela causava discórdia, porque Ana ficava triste. Ela deixava Ana triste, ela deixava Ana amargurada. E isso muitas vezes acontece conosco, como mulheres. Eu quero dar uma palavra a você, mulher. Você é única. Deus te fez de uma forma especial. Deus te fez de uma forma linda. Você não precisa competir com ninguém. Você não precisa competir com outra. Olha para você e veja as suas qualidades. Não precisa competir. Ah, mas olha, a fulana, olha o cabelo da fulana. Olha o corpo da fulana. Olha a voz daquela fulana. Olha, querida, você tem a sua qualidade. Você não precisa competir com ninguém. E ficar hostilizando. E ficar irritando. Às vezes não precisa nem falar. Só de olhar você já sabe que a pessoa, né, já começa a te irritar. Já começa e realmente vai irritando. Você fica irritada com isso. Tome cuidado. Não seja como Penina, que provocava. Não fique com isso. Às vezes, a pessoa às vezes nem faz assim, ao vivo e a cores, né? Vamos dizer. Ela faz assim sutilmente, por trás. Ela vai fazendo um esqueminha, né? Para outra ficar irritada. Faz isso não, minha querida. Você é única, você é filha de Deus, você é única, você não precisa competir com nada, você não precisa competir com ninguém. Não precisamos disso. Nós não precisamos disso. Se aceita como você é. Você é exclusiva. Você é filha do Deus vivo, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E Ele te ama desta forma. Então você não precisa competir com ninguém. Não precisa ficar irritando ninguém. Não seja como Penina. Penina era apenas uma mulher. Uma mulher. Mas ela não tinha o coração de Deus para amar Ana o suficiente para ajudá-la, para apoiá-la. E é isso que nós precisamos fazer, mulheres, umas com as outras. Apoiar, ajudar, ter a empatia. Eu fiquei muito feliz essa semana. Nós temos uma irmã da igreja que não passou bem de saúde, foi para o hospital. E uma irmãzinha da nossa igreja mandou um bolo para ela. E ela colocou, né, mandou a foto. Gente, eu fiquei tão feliz. Porque eu comentei, olha, isso é empatia. A nossa igreja, graças a Deus, por isso que chama igreja família, né? É uma igreja família, porque um sente a dor do outro, né? Mesmo na brincadeira, mesmo na tristeza, um tá junto com o outro. E eu achei isso tão importante, porque muitas vezes entre as mulheres há competições. E ali não, ali ela enviou um bolo, coisa tão simples. Mas eu tenho certeza que alegrou o coração da irmã que estava doente. Tenho certeza. É uma atitude de empatia. Não é uma atitude de competir uma com a outra. Gente, isso é maravilhoso.
Então nós não podemos ser como Penina, apenas uma mulher. Mas nós temos aqui uma outra pessoa, que essa aqui eu acredito que nem todo mundo ouviu falar dela, não sei. Né? É uma pessoa mais, não muito falada na Bíblia, mas está na palavra. Abra a tua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 22. Capítulo 22, 2 Crônicas, capítulo 22. Vamos ler aqui. O reinado de Acasias, rei de Judá. O povo de Jerusalém proclamou Acasias, filho mais novo de Jeorão, rei em seu lugar, uma vez que as tropas que tinham vindo com os árabes mataram todos os outros filhos dele. Assim começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe, aqui, esse aqui fala o nome. O nome de sua mãe era Atália, neta de Onri. O nome de sua mãe era Atália. Difícil a gente ouvir falar esse nome, né? Assim, alguém falar sobre essa pessoa, sobre essa mulher. Ele também andou nos caminhos da família de Acabe. Gente, quem lembra do rei Acabe, que foi casado com Jezabel, olha, foi um dos piores reis, né? E Jezabel nem se fala, nós vamos falar dela, né? Da família de Acabe. Pois sua mãe lhe dava maus conselhos. Outra mulher aqui, gente. Mãe de um rei. E aqui fala que ela dava maus conselhos. E no versículo 4 diz: ele fez o que o Senhor reprova, como os membros da família de Acabe haviam feito. Pois depois da morte de seu pai, eles se tornaram seus conselheiros para sua ruína. Presta atenção aqui. Aqui está dizendo que ela dava maus conselhos. Não só ela, mas tinha outros aqui que falavam, né? Depois da morte do pai, eles se tornaram seus conselheiros. E continua, para sua ruína. Aqui, queridos, olha só. Um rei que ouvia os conselhos da mãe, e como diz, ela não dava uns bons conselhos, né? Maus conselhos, está escrito aqui. Então eu fico imaginando o que ela falava para o rei, né? O rei veio chorar para ela, né? Então ela ia falar para o rei: não, deixa o povo passar fome, mata mesmo, faz isso, cobra imposto, sei lá. Esses conselhos, né, que não são bons, né, que não acrescenta a não ser maldição. E aqui fala sobre isso, né, que foi para sua ruína. Então tome cuidado, queridas, tome cuidado aonde você está ouvindo conselhos. Da onde estão vindo conselhos, da onde você está pedindo conselhos. Porque as mulheres, elas gostam de conversar, né? Muito, a gente assim, encontra, conversa, a mulher é muito de contar assim, a vida dela, o problema dela, a situação dela, aquilo que ela está passando. O homem não é tanto, mas a mulher, ela gosta de falar isso, né, de conversar. Só que aí sempre tem uma que vai dar um conselho. Tome cuidado do conselho que você ouve. Aí você vai falar do seu casamento para uma mulher. Vai lá para sua amiga, vamos dizer assim: sim, meu casamento, ele não me manda flores. Tá falando uma coisa bem bobinha, né? É que eu gosto muito de flores, meu marido me dá flores. Ele não me manda flores. Aí a outra vai falar: sua boba, você tem que falar com ele, briga mesmo, fala com ele, vai você e faz. Conselhos que trazem ruína para o casamento. Toma cuidado com os maus conselhos. Mamãe também, toma cuidado com o conselho que você dá para o seu filho. Vai na palavra. Se você quer dar um conselho, vai na palavra. Eu sempre fiz assim com os meus filhos. Tinha que falar alguma coisa, dar um conselho, eu já ia na palavra. Dar bronca, né? Ou, né, o carinho que tem que ser dado, mas eu vou na palavra.
Vou na palavra, porque o melhor conselho está na palavra. E aqui esta mãe aqui, a Thalia, com certeza ela não ia na palavra, ela não buscava Deus para poder dar conselhos. Por isso diz que ela dava maus conselhos. Então tome cuidado de onde você está ouvindo. Muitas vezes nós vamos pedir conselhos para as pessoas, porque nós sabemos que aquela pessoa vai dar o conselho que a gente quer ouvir. Não é assim? Aí eu não vou falar com a fulana, não, porque se eu falar com ela, ela vai vir com a palavra, vai falar, né, que é isso, que é aquilo. Então eu vou falar com a outra, porque ela vai dar o conselho que eu quero ouvir. Toma cuidado, porque aquilo às vezes que você quer ouvir não é o certo. E leva a ruína, como foi aqui que está falando, ó, para a sua ruína. Foi para a ruína. Toma cuidado com os maus conselhos. Em Salmo capítulo 1, versículo 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Busque na palavra o conselho. Busque em alguém que você sabe que vai dar o conselho conforme a palavra do Senhor. Mesmo que não seja aquilo que você queira ouvir ou que eu queira. Quantas vezes eu já fui aconselhado coisas que eu não queria ouvir, mas eu sabia que era o certo. Eu sabia que era o certo, então era melhor eu ouvir aquele conselho. Esposa, quando você for dar conselho para o seu marido, toma cuidado do conselho que você vai dar. Às vezes ele está com um problema na empresa. Eu estou com essa situação assim, assim, assim. Aí você pega e já dá, faz isso, faz aquilo. Às vezes vai para ruína. Cuidado do conselho que você vai dar para o seu marido. Muito cuidado. Pode até perder o emprego. Então, não podemos ser que nem a Thalia. Ela foi apenas uma mulher. Mas essas mulheres aqui, mesmo que nós estamos falando de coisas que não são boas, nós aprendemos com elas. Elas estão aqui na Bíblia e tem um propósito, tem um motivo de nós aprendermos a não sermos como elas. Por isso elas estão aqui, senão não falaria delas. Mesmo que sejam, assim, né, nome aqui que nem ouvimos, né, quase não se ouve. Mas elas estão aqui, então nós devemos aprender. A mulher sábia, ela aprende olhando a outra, olhando o erro da outra, olhando o acerto da outra. A mulher sábia aprende assim. Nós precisamos ser essa mulher sábia em aprender, observar. Puxa, aquilo lá não é legal, que aquele casal está fazendo. Não quero isso para o meu casamento. O que aquela mãe está fazendo com aquele filho, aquele conselho, aquela forma, eu não quero isso para o meu filho. Não está certo. Ao modo que aquela mulher vive, né, sendo solteira, eu não quero isso para a minha vida. Nós observamos e nós temos que aprender, mesmo com aqueles que erraram. É muito bom isso, porque nós estamos aqui aprendendo. Eu estava conversando ontem com uma irmã da igreja, né, e perguntando sobre isso, porque eu falei, puxa vida, eu fiquei pensando, quando eu li essa palavra, eu fiquei pensando, puxa, mas como uma mãe dá um conselho ruim para um filho que está aqui, né, ela dava maus conselhos, como uma mãe dá conselho ruim? A gente fica assim, mas se uma mãe abandona o filho, quanto mais um mau conselho, né? Então, hoje em dia a gente tem tudo, né? E ela ainda foi colocando, né, pra mim, mas tem sim. Às vezes fala pra criança mentir pro pai, fez alguma coisa, ela não quer que o pai fique bravo com a criança, ó, não fala nada pro seu pai, não, fala pra ele que a nota que você tirou foi essa, não precisa falar que foi nota vermelha. Isso é um conselho errado. Escondendo, enganando, é conselho errado. Pais que falam para os filhos enfrentarem um professor na escola, conselho errado. A mãe que fala para o filho assim, tá lá fazendo bagunça, vai se distrair lá na internet. E nem olha o que está vendo na internet. Isso que é pior. Conselhos errados. Toma cuidado, querida. Toma cuidado. Não podemos ser que nem a Thalia. Apenas uma mulher.
apenas uma mulher. Nós temos uma outra que foi também uma mulher, apenas. Essa foi terrível, como eu já falei. Jezabel. Abre lá a palavra em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 21. Vamos ler aqui. Jezabel. Eu vou ler desde o primeiro versículo, tá? Para que a gente possa entender mais ou menos a história. A vinha de Nabote. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe. Lembra que eu falei de Acabe? Lá nós já falamos, né? O palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou, se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Quer dizer, ele não quis dar, ele não quis vender, não quis fazer isso. Então Acabe foi para casa aborrecido, indignado, porque Nabote, de Jezreel, lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Gente, mas é muita manha, né? Vamos contar, hein? Tem homem que eu vou dizer, hein, amiga? Toma cuidado. Tem homem que é manhoso demais. Pega aquele outro lá, Mica, que foi mimado. Agora pega esse aqui. Ô, coisa manhosa, gente. Vamos falar, hein? Não são todos homens assim, hein, gente? Tô falando que são todos, mas tem homem que eu vou dizer, né? Esse aqui, pelo menos. O rei aqui, né? Acabe é isso. E sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu-lhe: porque eu disse a Nabote, de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou se preferir, eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse: não te darei minha vinha. Disse-lhes Jezabel, aqui, entrou a fulana. Disse-lhes Jezabel, sua mulher: é assim que você age como o rei de Israel? Levante-se e coma. Tudo bem, até aí, tudo bem, né? Vamos lá, você é rei, um homem, né? Anime-se. Conseguirei, aí entra, presta atenção. Conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Quer dizer, conseguirei para você? O rei era ele. Então, olha só. Então ele escreveu cartas em nome de Acabe. Pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo. E mandem 2 homens vadios, gente fina, né? Sentar-se em frente dele e façam com que testemunhe que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Mentirosa. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. Olha só, gente. Que coisa, né? Tudo bem, eu não vou comentar do rei aqui, do rei Acabe. Eu quero falar de Jezabel. Jezabel, aqui, que a gente percebe, primeiro, uma mulher tola. A mulher tola, ela destrói a casa. Está em Provérbios, vai lá ler em Provérbios 14. A mulher tola destrói. Então ela era uma mulher tola. A tola, quer dizer, controladora. Controladora, mandona. O que ela fez? Ela tomou a frente do rei. Ela tomou a frente do marido. Ainda foi lá e escreveu em nome do marido. Usou o anel para selar a carta. Que isso era comum, né? Os reis, né, que selavam com o anel, tinha um anel e selava a carta com aquele anel. Ela ainda usou o anel e mandou matar. E mandou matar Nabote. Então, presta atenção nisso. Essa mulher controladora, essa mulher mandona, tomou a frente. Isso que ela fez não é o papel, nem a posição de uma mulher sábia, de uma mulher que tem o coração de Deus, de uma mulher que teme a Deus. Não é o coração de uma mulher dessa. Essa mulher, ela
trouxe maldição para a família dela. E ainda fala que, olha só, como o profeta falou, né? Vou trazer desgraça sobre você, devorarei os seus descendentes, eliminarei a sua família, todos os de sexo masculino em Israel, sejam escravos ou livres. Depois ele fala aqui, ó, acerca de Jezabel, o Senhor diz, os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Os cães comerão os que pertencem a Acabe. Continua aqui o versículo. Olha só o fim de Jezabel. Ela foi amaldiçoada. Mulher, deixa eu falar uma coisa para você. Entenda a sua posição como mulher. Hoje em dia, nós sabemos que a sociedade, que o mundo, fica falando, não, você tem que ser isso, você tem que ser igual ao homem, você tem que passar por cima mesmo, você tem que fazer. Querida, se você é uma mulher sábia, você vai na palavra e você vai descobrir como você tem que ser mãe, como você tem que ser esposa, como você tem que ser uma mulher no trabalho, como você tem que ser uma mulher na faculdade, na escola, seja onde for, como você tem que ser essa mulher, é conforme a palavra. Vai lá em Provérbios 31 e vai ver como é a mulher de Provérbios. Ali não quer dizer que é a mulher perfeita. Não é a mulher perfeita porque não existe, mas ali nós temos alguns passos para seguir como uma mulher de Deus e que não foi Jezabel. Mulher que gosta de mandar no marido, não sabe o seu lugar. Toma cuidado, minha querida, porque a palavra diz que o marido, ele é o cabeça da casa. Ele é o sacerdote do lar. Ele é o sacerdote do lar. Ah, mas você não conhece o meu marido. Não importa. Ele é o sacerdote do lar. Respeita. Eu conheci uma família, e isso há uns anos atrás, e quando ela entrou na igreja, ela reclamava muito do marido. Ela trabalhava fora, tinha o sustento dela também, o marido também trabalhava, homem trabalhador, honesto. Mas ele era um pouco devagar. E aí ela reclamava porque tinha começado a reforma na casa dela, mas não havia terminado a reforma. E ela ficava louca da vida com isso. Então ela falava, eu não quero nem saber, eu não vou esperar não, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou contratar, e não sei o quê. E começou a tomar frente da coisa. E ele não era convertido a Jesus. Ela que era convertida, né? Que é a igreja. E ela disse que começou a tomar frente, e aí que ele não fazia mesmo, porque ela estava fazendo, ele não fazia. Aí um dia nós fomos visitá-la, eu e o pastor Marcelo fomos visitá-la, e a casa dela realmente não tinha terminado, ainda estava assim, né, numa situação, uma casa boa, tudo, mas não conseguia terminar aquela reforma. Aí ela falou assim, olha, eu aprendi na palavra de ser a mulher sábia. Eu estava tomando a frente do meu marido. Eu estava querendo controlar o meu marido. Eu estava querendo mandar no meu marido. E isso estava afastando o meu marido de mim. E eu orava para que ele se convertesse, e aí que ele não se convertia mesmo. Então eu decidi deixar que o meu marido tivesse a postura de um sacerdote do lar, de um homem. Ela disse que ela precisou ter muita paciência, muito domínio próprio. Porque ela precisou esperar bastante. Mas quando aquele homem se converteu, queridos, foi maravilhoso. Ele se converteu e aí ele começou a perceber a mudança na vida dela. E ele começou a fazer a reforma na casa. Isso é sabedoria. Mas enquanto ela estava tomando a frente, enquanto ela estava no domínio, aquilo fez com que nada acontecesse na casa dela. E se ela continuasse assim, poderia realmente levar à ruína. Aqui a morte de Jezabel foi terrível. Sabe que lá em Apocalipse fala de Jezabel? Apocalipse fala de Jezabel. Se eu não me engano é Tiatira, né? É Apocalipse capítulo 2, deixa eu dar uma olhada aqui. Capítulo 2, verso 20 diz, no entanto, contra você tenho isto, tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. E é isso que ela fazia. Jezabel, ela adorava ídolos, e Acabe acabou adorando ídolos. Ela levou maldição para dentro de casa.
uma mulher dominadora, uma mulher mandona, que não sabia o seu lugar, o seu papel. Mulher, você tem que entender onde é o seu lugar, o seu papel no casamento. Eu já conversei com várias mulheres, que elas falaram para mim, olha, eu estou nessa situação hoje no meu casamento, porque eu não soube realizar o meu papel como esposa. Eu tomava frente, eu fazia, eu acontecia. Querido, se você quer algo diferente na sua casa, ore pelo seu marido, ore por ele. Mude a sua postura, é difícil, tem que ter uma paciência de Jó, um domínio próprio impressionante. Mas ore por ele, não seja como Jezabel, que era apenas uma mulher. Mas não tinha o temor a Deus, não tinha o coração voltado a Deus. E você pode ver que essas mulheres que eu falei até agora, quanta maldição elas trouxeram, ruína elas trouxeram para a família, para a vida delas. Então vamos ser diferentes. E é isso que eu quero falar agora, dessa diferença, dessas mulheres que dão um exemplo bom, um exemplo abençoado para nós. Tem mulheres aqui, hoje você deve estar pensando, nossa, a pastora pegou um nome de umas mulheres aí, que é tão difícil, né, da gente ouvir, mas eu orei muito, falei, Senhor, me mostre, porque eu não queria ficar falando das mulheres, são bênçãos, né, Ana, Débora, tudo, mas eu gostaria de umas mulheres diferentes, né, mulheres que não se fala muito, como eu e como você, mulheres comuns, de carne e osso, mulheres comuns. Essas que eu falei eram mulheres comuns, essas que eu vou falar são mulheres comuns, como eu e você. Eu quero falar, abre Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, a partir do verso 3. Romanos 16, a partir do verso 3. Aqui, vamos ler do. Aqui Paulo falando, né? Apóstolo Paulo. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Sequeia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos. Lhe prestem ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Primeiro, Febe. Pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila, outra mulher aqui, Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Agora vamos no versículo 6. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. No versículo 12. Saúdem Trifona. Bonitos nomes, né? Mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Então aqui são mulheres, olha o que ele fala, né? Febe, está aqui, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim, inclusive para Paulo. Aí depois ele fala de Maria, Trifona, Pérside, trabalharam arduamente no Senhor. Queridas, deixa eu falar uma coisa para você, essas mulheres aqui, e nesse tempo, nessa época, a mulher ela não tinha um reconhecimento como hoje. Não tinha. E era uma época mais difícil, uma situação mais difícil. A mulher não tinha muita voz. Mas aqui ele fala dessas mulheres, mesmo que seja só nesse pouquinho aqui que está falando, porque não fala mais na Bíblia sobre elas, mas elas tiveram uma importância. E a importância que está dizendo aqui, trabalharam arduamente no Senhor. Arduamente no Senhor. Aí você pode pensar, mas o que eu tenho com isso? Temos sim, queridos. Você pode trabalhar fora, você pode ter família, seja o que for. Essas mulheres com certeza tinham família, tinham seus afazeres, mas elas trabalhavam no ministério.
Mulher, deixa eu te falar uma coisa, não há algo mais gostoso e gratificante de quando a gente se sente útil no ministério, útil na obra. Tem muitas coisas que nós como mulheres podemos fazer na obra, no ministério. Trabalhar arduamente, você pode trabalhar como a gente tem na nossa igreja. Tem pastora, tem que trabalha na área de intercessão, as meninas que são líderes de célula, tantas coisas, discipulado, quantas coisas a mulher pode fazer, diaconisa, professora de escola dominical. Quantas coisas a mulher pode fazer? Não é por questão de tempo, com certeza essas mulheres tinham que fazer. Por isso peça ao Senhor, Senhor, o que eu posso fazer no ministério? O que eu posso fazer para ti? Aqui elas ainda abençoavam Paulo. Quando nós fazemos alguma coisa no ministério, nós estamos abençoando os nossos irmãos. Nós usamos os nossos dons para abençoar os outros. E isso é muito bom, isso é muito importante. Trabalhar para o Senhor, agradar a Deus. Ah, mas eu ainda não sei o que eu posso fazer, no que eu posso realizar na igreja. Peça ao Senhor, Ele vai te falar. Peça a Ele, Senhor, mostra os meus dons, eu quero dons, eu quero trabalhar na tua obra arduamente. Porque muitas vezes você trabalha arduamente no seu serviço. Você fica horas hoje, né, no computador em casa, horas no computador. Mas acha que não tem tempo para participar de uma célula, de uma live, de alguma coisa assim. Peça ao Senhor. Porque nós nascemos para o louvor e glória do Senhor. Nós nascemos para isso. Se você acha que você nasceu só para trabalhar, ganhar dinheiro, comprar sapato, eu falo sapato porque mulher gosta muito de sapato, né? Comprar sapato, tá errado. Nós nascemos para glorificar a Deus. Nós nascemos para servir ao Senhor. Por isso, essas mulheres são exemplo para nós, porque elas trabalhavam arduamente. Na madrugada eu estava orando que Deus me levou a minha avó, na minha avó Maria. Minha avó Maria era um tiquinho de gente, menor que eu, conseguiu, né, ser menor que eu. E a minha avó, ela tocava. Depois você procura na internet, órgão. É órgão, né, de, pedal, né? De Foley. Depois você procura, para quem não conhece, nunca viu, procura lá na internet, coloca lá no Google. E ela tocava. O órgão grande, a minha avó, um toquinho de gente, para tocar, ela sumia-se, parecia que o órgão estava tocando sozinho. Né? Porque ela, pequenininha, ainda tinha que pôr o pezinho 33 dela, 32 lá, no pedal, para tocar. Era uma mulher que nem essas daqui. Ninguém conhecia. Vovó Maria. Ninguém conhecia. Mas ela trabalhava arduamente para o Senhor. Arduamente. E isso ela ensinou para nós. Não era uma mulher de estudo, ela não tinha estudo. Você sabe que ela tocava os hinos, ela tocava de ouvido, porque ela não tinha estudado música. Deus deu esse dom para ela. Ela tocava de ouvido. Mas ela trabalhava arduamente para o Senhor, mesmo sem estudo. Ela trabalhava. E isso marcou a minha vida. Eu estou falando porque marcou a minha vida. Da minha avó fazendo isso. Outra pessoa também que serve como exemplo para mim é minha sogra, a dona Dulce. A dona Dulce, ela tem 8 filhos. Imagina 8 filhos, criancinha, certo? Uma casa grande, marido. Ela tinha na casa, na frente, era o Foto, né? O Foto, ainda eles tinham Foto em Pinheiros, não é isso? E o meu sogro trabalhava no Foto em Pinheiros. E ela ficava no Foto ali da casa, com 8 filhos. Mas isso, para ela, acho que era pouco. Sabe o que ela resolveu fazer? Contar história para as crianças ali da redondeza. Tinham quantas crianças, mais ou menos, que às vezes participavam? Mais de 120, mais de 130 crianças. Ela levava para casa, para contar história. Ela fazia almoço para essas crianças. Ela trabalhava arduamente para que essas crianças conhecessem a Jesus. Com 8 filhos, com uma casa enorme, com marido e ainda tinha o seu trabalho ali no Foto. Arduamente ela trabalhava. Aí hoje a gente pensa assim, puxa, mas eu não tenho tempo para isso. A minha sogra é igual a nós, carne e osso. A minha avó era igual a nós,
de carne e osso. Mulher de exemplo. Essas mulheres aqui que eu estou falando, Maria, Trifena, Trifona, Pérsides, Febe, que está falando aqui, mulheres que trabalham arduamente, que nos dão um exemplo. Por isso, eu peço a você, coloque-se diante de Deus e fala, Senhor, o que eu posso fazer para te servir? O que eu posso fazer? Às vezes você pode pensar, mas eu não sei ler direito, eu não sei falar direito. Não importa, Deus te usa do jeito que você é. Desde que você abra o teu coração e coloque a tua vida diante dele. Coloque a vida no altar e tenha vontade de fazer a vontade do Senhor. De ser a mulher segundo o coração do Senhor. Ele vai te usar e você vai trabalhar arduamente para o Senhor. Porque o que eu falei da minha sogra e da minha avó são exemplos para mim. A minha avó foi exemplo para mim. Minha sogra é exemplo para mim. Mesmo hoje a minha sogra não estando muito bem de saúde, mas é interessante que quando ela ouve, ela escuta um barulhinho de criança, ela já fica assim atenta. Tem alguma criança chorando, tem alguma criança... Porque ela trabalhou a vida inteira com criança. Isso ficou marcado no coração dela. E é uma mulher que Deus tem honrado. Deus tem honrado a minha sogra na velhice. Deus honrou a minha avó na velhice. Não foi abandonada. Minha sogra não está abandonada. Ela é amada. Trabalhou arduamente. Amém, queridos? Amém? Outra mulher, nós já estamos quase no fim. Quase no fim, tá bom? Outra mulher também, em Atos. Abre lá a palavra do Senhor, Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Verso 36. Diz assim. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Olha só. Aqui diz que em Jope havia uma discípula. É a primeira vez, eu estava pesquisando, né? E Dorcas foi a primeira e a única chamada de discípula. Então, quer dizer, se ela era discípula, ela estava aprendendo com alguém. E nós, mulheres, meninas, nós precisamos ter um coração ensinável. Precisamos querer aprender, ser discipuladas. Porque sempre uma tem algo a ensinar para outra, principalmente sobre a palavra. Desligou aqui. Principalmente sobre a palavra. Irmãos, não sei se vocês estão me vendo, mas aqui deu um pane. Não sei se é por causa da chuva. Oi? Parou? Parou mesmo? Parou, mas a gravação está rolando. Então... Tá. Então eu vou continuar, né? Tá bom. Então aqui diz que Dorcas fala que ela era uma discípula. Então a discípula é aquela que quer aprender. Então nós precisamos ter esse coração ensinável. Aprender aquilo que Deus tem para nós. Aprender umas com as outras. Então fala dela aqui. E é interessante que diz assim. Que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Ela se dedicava a fazer boas obras. Ela dava esmolas. E aqui mais para frente diz assim, ó, no 39. Pedro foi com eles, porque antes, naqueles dias ela ficou doente e morreu. Então, Dorcas morreu. Aí fala de Pedro. Pedro foi com eles, quando chegou, foi levado para um quarto do andar superior. Todas as viúvas a rodearam, chorando e mostrando-lhes os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Então Dorcas fez diferença naquele tempo. Dorcas fez diferença. Ela ajudava as viúvas. E olha aqui, gente, naquele tempo, viúva era, sim, muito rejeitada. Muito rejeitada. Então, Dorcas fez a diferença. Dava esmola, praticava boas obras. Qual é o seu dom? Como que você pode ser usada como Dorcas, fazendo boas obras? Você pode trabalhar, né, no ministério de misericórdia. Em qual
ministério e qual dom você tem que você pode ser usado como Dorcas. Dorcas era usada para ajudar pessoas que eram esquecidas pela sociedade. E tanto quando ela morreu, elas mostraram para Pedro, olha o que ela fazia por nós. Ela estava sendo lembrada. Depois você vai continuar, Pedro orou e ela voltou à vida, né? Então, mas eu não vou me ater a isso. Mas elas lembraram do que Dorcas tinha feito por elas. E isso é importante, porque, lógico, nós não fazemos para ser reconhecido, né? Nada disso. Mas é legal isso, porque é um legado. Que legado que nós queremos deixar? Dorcas aqui, quando, né, elas estavam chorando, poxa, ela ajudou a gente, ela fez isso, fez aquilo por nós. E nós podemos fazer também umas pelas outras, por aquelas que estão necessitadas, por aquelas que precisam de apoio. Nós precisamos ser mulheres que uma ajuda mútua, isso é muito importante, ajuda mútua. Então vamos ser como Dorcas, que não era apenas uma mulher, mas era uma mulher segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Olha o que eu falei, trabalhavam arduamente, essa também trabalhava arduamente, trabalhando e ajudando pessoas que tinham necessidades. Olha ao seu redor, quantas pessoas estão passando por necessidade. Você como mulher, uma amiga, um vizinho, alguém, quantas pessoas que você pode ajudar. Ah, mas eu não tenho muito dinheiro. Aqui não fala que ela era rica. Não posso nem te falar, porque aqui não fala que ela era rica. Mas ela ajudava, ela trabalhava, ela era discípula, ela tinha um coração ensinável. Então, o que ela aprendia, ela praticava. Ela aprendia coisa boa, ela praticava coisa boa. Então, pense nisso, precisamos ser como Dorcas. Tudo bem, gente? Continua? Amém. Amém, gente. Aqui, como deu esse problema aqui, espero que vocês estejam ouvindo, né? Sem problemas. Outras mulheres, última que eu quero falar para você. Êxodo, vai lá para Êxodo. Êxodo, capítulo 1. Êxodo, capítulo 1. Também são mulheres que são pouco. Só fala aqui, nesse capítulo 1. Êxodo, capítulo 1. Fala assim, olha. Versículo 15. Capítulo 1, versículo 15. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Aqui, Sifrá e Puá, outras mulheres que quase não se fala, não são conhecidas. Mas elas, aqui diz que elas temiam a Deus, e isso é importante. Temer a Deus. Nós precisamos ser mulheres que tenham o coração voltado a fazer a vontade de Deus. Aqui é como se o diabo, o inimigo, estivesse falando para elas fazerem coisa errada, como estava falando para fazer coisa errada. Estavam, né, ele falando para matar os meninos. E quantas vezes o inimigo vem, ele mesmo vem falando, né, aos nossos ouvidos, ou alguém vem para que a gente faça coisas erradas, para que a gente cometa alguma coisa que não é agradável a Deus. Mas elas escolheram temer a Deus. Você concorda comigo que elas poderiam ser mortas, presas, porque elas não fizeram aquilo que o faraó mandou? Mas elas temeram a Deus, e Deus livrou e guardou e ainda abençoou. Então, querido, o segredo é temer a Deus. O segredo é temer a Deus.
Em Provérbios fala, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. A mulher que teme ao Senhor, ela é abençoada. Ela abençoa o seu lar. Ela abençoa no trabalho. Ela abençoa onde ela estiver. Quando ela teme a Deus. Então essas mulheres aqui, Sifrá e Puá, elas temeram a Deus. Por isso precisamos ser mulheres tementes a Deus. Eu quero dizer algo para você. São mulheres aqui que, como eu te disse, repito, são nomes que não são muito falados, muito citados na Bíblia, mas elas tiveram a importância. Meu nome não é importante. Não é importante, eu não sou conhecida, eu não sou famosa, nem você. Mas nós temos algo a acrescentar. Nós somos mulheres que nós podemos fazer algo diferente na sociedade, temendo a Deus, trabalhando arduamente, sendo discipuladas. Por isso, queridos, o que eu quero deixar aqui nesta manhã, para você, mulher, e para mim, vamos ser mulheres segundo o coração do Senhor, segundo o coração de Deus. Aí nós vamos fazer diferença. Aí nós vamos ver as próximas gerações fazendo diferença. Aí nós vamos ver algo maravilhoso, poderoso acontecendo na nossa casa, na nossa família, porque somos mulheres tementes a Deus, porque somos mulheres cheias do Espírito Santo de Deus, porque somos mulheres que buscamos a Deus. E essas mulheres, essa mulher que eu quero ser, essa mulher que eu sei que você quer ser. Por isso, vamos buscar a Deus. Vamos fazer a vontade de Deus. Vai na palavra. O que diz, o que você tem que fazer. Olha, eu estou com essa situação. Vai na palavra, Senhor, fala comigo. Fala comigo. E vamos ser essas mulheres tementes a Deus, que busca a Deus. A mulher sábia que fala em Provérbios. Que a mulher sábia edifica a casa. A mulher sábia edifica a casa. Vamos ser essas mulheres, queridas. Vamos ser essas mulheres. Nesta manhã, eu peço que você feche os teus olhos. E se você se identificou com alguma mulher aqui, se é com aquelas que eu disse que não davam bom testemunho, nem davam bom conselho, coloque a tua vida diante do Senhor. Fala, Senhor, me perdoa, me ajuda. Eu não quero ser essas mulheres. Eu não quero ser a mulher. Eu quero ser a mulher segundo o coração de Deus. Coloque agora a tua vida diante de Deus. Fala, Senhor, me dê sabedoria. Eu quero a sabedoria que vem do alto. Eu quero a sabedoria que vem do alto para educar os meus filhos. Eu quero a sabedoria que vem do alto para amar o meu marido. Eu quero a sabedoria que vem do alto para trabalhar. Eu quero a sabedoria que vem do alto para ser uma mulher realmente conforme a tua vontade. Coloque a sua vida diante de Deus, mulher. Coloque a sua vida diante de Deus. Senhor, eu quero trabalhar na tua obra arduamente. Me mostra o dom. Me mostra o dom. Me mostra o que eu devo fazer para agradar o teu coração, para ajudar os meus irmãos. Coloque a tua vida diante de Deus nesta manhã. Ah, querido. Oh, mulher. Você é tão preciosa para Deus. Você não precisa ter um nome famoso. Você não precisa ser conhecida. Você não precisa de nada disso, porque a sua identidade está em Deus. Ele te ama da forma que você é. Ele te ama assim. Ele te usa assim. Ele te usa dessa forma. Essas mulheres que eu falei aqui, algumas a gente nem sabia que existia. Às vezes tem pessoas que nem sabem que nós existimos. Mas sabe, queridos, Deus nos usa assim mesmo. Porque Deus usa o simples. Aquela que está com o coração voltado a Ele. Aquela que teme a Ele. Por isso coloque a tua vida, mulher, diante do Senhor. Se você puder se prostrar agora diante do Senhor e fale com Ele. Senhor, eu quero ser a mulher conforme a tua palavra, papai. Senhor, nesta hora eu coloco a minha vida diante do teu altar. Eu quero ser a mulher sábia que edifica a casa.
Eu quero ser a mulher que tem palavras, ó, conselhos, ó Pai, que saiam da minha boca, que façam diferença para o bem. Eu quero, papai, trabalhar arduamente e saber também o meu papel na sociedade, na minha casa como mulher. Oh, Senhor, trabalha na minha vida. Trabalha na vida das minhas irmãs, papai, nesta manhã, que estão participando deste culto. Abençoa cada mulher, papai, dando saúde, dando força, dando graça, discernimento, sabedoria. Em nome de Jesus eu te peço. Espírito Santo de Deus, seja sobre cada mulher, que haja avivamento no meio das mulheres da Conviver, que haja avivamento, papai, que possamos sentir o teu poder em nós, a presença do teu Espírito Santo constante em nós, papai. Eu te peço isso, Senhor. Eu te peço isso nesta manhã. Aleluia. Senhor Jesus, glória a Deus. Já não quero ser igual. Renova-me. Diz isso ao Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Renova-me. Aquilo que eu tenho que mudar, eu quero mudar sim. Renova-me, papai. Em mim teu Aleluia. coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Eu necessito mais de ti. Necessita mais de ti. Há em mim, Senhor Jesus, necessita mais de ti. Necessito mais. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria de, nesse momento, que você que preparou a ceia na sua casa, pudesse então juntar a sua família, se volte agora em quebrantamento, se volte agora depois desta palavra de conserto, palavra de ajuste, de exortação, de consolo, como diz a Bíblia, sabendo que é o Senhor que transforma os nossos corações, é Ele e somente Ele que nos dá realmente os frutos do Espírito e a transformação da nossa alma. Glória a Deus pela palavra. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, você junto com a tua família nessa hora possa tomar a ceia juntos, em sinal de unidade. Nós tivemos uma instabilidade aqui na rede elétrica por causa de um temporal, mas Deus é conosco, né? Estamos juntos novamente, você está conosco agora. Vamos tomar a ceia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Entretanto, nisto lhes vou dizer, não os elogio, mas as reuniões de vocês, no versículo 21 melhor, porque cada um, não,
23. Pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Então, Paulo aqui fala sobre o que Jesus entregou, que é, ele entregou a sua própria vida, né? O seu corpo, o sangue foi derramado na cruz. Então nós agora vamos orar. Você que tem a certeza de que Jesus mudou a sua vida, que você entregou a sua vida para Jesus, nessa hora, com a pandemia, não estamos juntos no mesmo lugar, mas você com a sua família, tome a ceia agora, em sinal de unidade, sim, do corpo de Cristo, está espalhado sobre toda a terra, mas unidos em Cristo. E nós vamos orar agora, e eu quero que você também consagre aí, nós vamos consagrar juntos os elementos da ceia aí na sua casa também, ok? Então nós vamos orar consagrando esses elementos, você esteja orando comigo. Senhor, eu quero te agradecer porque Jesus Cristo um dia morreu na cruz do Calvário para nos dar vida, nos dando perdão dos nossos pecados, pelo preço que foi pago na cruz. E nós agora lembramos disso, Pai, trazemos a memória, e nós consagramos o pão, consagramos o cálice, Senhor, que representam o corpo e o sangue de Cristo. Nós consagramos também cada casa que está reunida agora conosco. Nós consagramos e declaramos, ó Pai, que são símbolos do corpo e sangue de Jesus. Amém. Amém. Agora, nesta hora, é importante que você ofereça para os teus queridos o pão, que faz simbolismo do corpo de Cristo. Eu quero declarar agora: Senhor, nós te agradecemos pelo teu corpo dado na cruz. Nós queremos comer agora, Senhor, este pão, lembrando que nós fazemos parte do grande corpo de Cristo. O corpo de Cristo está espalhado sobre toda a terra. E ao comer esse pão, nós declaramos a nossa unidade contigo, Senhor, e com nossos irmãos. Vamos comer juntos. Ofereça também o cálice para aqueles que estão na tua casa. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço, Pai, por este cálice. Obrigado, Senhor, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Sangue vertido para me perdoar, justificar os meus pecados. Quando nós tomamos esse cálice, nós lembramos do sacrifício feito na cruz. E nós lembramos, ó Pai, que desejamos andar contigo, em nome de Jesus. Vamos tomar o cálice. Ó Senhor, celebramos a Santa Ceia, aquilo que o Senhor instituiu para a tua igreja. A tua paz esteja entrando em cada casa. Amém. A aliança está renovada. Amém. A aliança foi renovada nessa hora em cada lar. Amém. Que a unção do Espírito seja sobre a tua casa agora, ministrando a paz a partir da aliança renovada na nossa memória, realizada agora na ceia do Senhor. Amém. Abençoa a tua igreja, Pai, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Continuamos agora no culto. Nós queremos agora ministrar o dízimo, né? O dízimo e oferta é um compromisso nosso como cristãos. O dízimo e oferta, ele é um compromisso com Deus. O Senhor nos ensina lá em Malaquias 3:10, trazei todo o dízimo à casa do tesouro. A igreja, mesmo com a sua dificuldade agora na pandemia,
continua com seus compromissos normalmente. E graças a Deus, a igreja tem mantido muito bem, né, os compromissos. Por quê? Porque nós, né, você temos mantido o nosso compromisso, e é assim que devemos ser. Nesse momento difícil, querido, não é pela necessidade, não. É pelo compromisso com Deus. Então, não faça nada porque é necessário, porque Deus não precisa nada de nós, de ninguém de nós. Mas nós é que precisamos dele. E quando Deus coloca o dízimo, ele coloca ali como um teste de obediência mesmo. Como não é teste, é uma oportunidade. O dízimo é uma oportunidade de você ser obediente a Deus, e Deus certamente te abençoa. Ele sustenta, ele repreende o gafanhoto devorador, ele sustenta na hora da dificuldade mesmo. Ele abre a porta certa, fecha também a porta que tem que ser fechada. Então agora nós estamos publicando os dados da conta da igreja, e obviamente, né, você faz através do Pix. Nós temos aí o Pix, que é o próprio CNPJ da igreja. Você pode fazer o Pix, ou mesmo uma transferência, porque a agência é Banco Itaú. E você que já fez também, envia para o nosso tesoureiro, ou manda uma mensagem, né? É muito importante, ou identifica simplesmente na hora que você for fazer, identifica seu nome, enfim, o dízimo, né? Escreve lá dízimo. É muito importante isso, esse momento de consagração ao Senhor. Então, dizime ao Senhor, oferte ao Senhor, faça a sua oferta nessa hora, né? A partir das ofertas e dízimo, nós vamos sempre efetivar os trabalhos de pregação do Evangelho, de apoio missionário, de todos os projetos que a igreja tem nesse momento. Então, sim, nós já colocamos a conta. É importante que eu peço que os irmãos que são aí da comunicação coloquem para nós os dados da conta da igreja. Temos também nas nossas redes, né, de grupos de WhatsApp também, e você deve fazer isso agora. Aproveite esse momento, porque normalmente o dia a dia, né, tão corrido, é importante que você aproveite esse momento para dizimar. E é tão bom quando nós fazemos isso no ambiente de consagração, né, de culto a Deus. É muito importante isso. Então, que você possa realizar essa oferta nesta hora, em nome de Jesus. Aleluia. A fidelidade é grande. A tua fidelidade incomparável é. Ninguém como tu, bendito Deus. Grande é a tua fidelidade. A tua fidelidade é grande. A tua fidelidade incomparável é. Ninguém como tu, bendito Deus. Grande é a tua fidelidade. Oh, tua fidelidade é grande. A tua fidelidade incomparável é. Ninguém como tu, bendito Deus. Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Tu és grande, Senhor. Grande é a tua fidelidade. Queremos agradecer então.
Senhor, nós te agradecemos pela tua fidelidade, como o Senhor tem nos sustentado nesse tempo difícil. Que a tua bênção, meu Pai, seja sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre aqueles, Pai, que têm dizimado nesta hora. Fortalece no trabalho, na saúde, abençoa, Senhor, livra do mal, traz a tua graça sobre os teus filhos agora nesse tempo difícil, na saída para o trabalho, na volta, para aqueles que estão trabalhando fora, para aqueles que estão trabalhando em home office, que o Senhor possa abençoá-los também, nos relacionamentos em casa, nos recursos para que isso aconteça. Abençoa, meu Deus, os teus filhos, protege-os no dia da peste agora, Senhor, que temos vivido. Que a tua bênção seja sobre cada casa, que o Senhor abençoe os recursos da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Olá, irmãos, vou falar os avisos então. Todos os dias temos nossa live de oração às 19h30, né? Vocês já sabem, então continuem acompanhando. Temos célula de homens amanhã? Sim, então amanhã célula de homens às 20h30, depois vai ser passado o link, né, da célula. Quinta-feira tem célula de mulheres, também às 20h30, também depois vai ser passado o link. Também temos a segunda aula da Escola de Ministérios, na terça-feira. A gente já teve uma aula na semana passada, que foi uma bênção, né? Autoridade e submissão, que é o tema desse módulo. Então, essa terça-feira, às 20h30 também, nós temos a segunda aula da Escola de Ministérios, tá? Fiquem atentos, então, nos grupos, no Facebook, no Instagram da igreja, sempre que tem alguma novidade, né, a gente sempre, alguma programação, a gente sempre coloca no boletim também, que tá no grupo, o boletim online, né, já tá lá, também tem as informações, aniversariantes do mês. Temos também, nós vamos entregar o jejum, né, hoje, o jejum que fizemos agora de 21 dias, então hoje também é a entrega do jejum, então se você fez o jejum, nós já vamos entregar o jejum, tá? E vamos passar também, na semana que vem, vamos permanecer somente online, né, no culto. Então a gente vai avisá-los também, né, nos grupos, como a gente fez dessa vez, tá? Seguindo as orientações, todos os cuidados certinho, para termos esse cuidado, né, no meio da pandemia. Amém? Então nós vamos entregar o jejum agora. Glória a Deus. Você que realizou o jejum conosco, então fique de pé, coloque-se diante do Senhor. Eu creio que Deus falou contigo, certamente falou, né, em relação à igreja. Compartilhe conosco, né, se Deus te deu uma visão, te deu uma palavra, compartilhe conosco, para que possamos abençoar a igreja, né, com palavras, direcionamento, testemunhos pessoais do que Deus fez na sua casa e na sua vida, ok? E nessa hora nós entregamos esse tempo de consagração, de jejum. Deus realmente tem fortalecido a nossa vida nesse período. Coloque a tua vida diante de Deus agora, vamos entregar esse momento. Senhor, nós te agradecemos por esses 21 dias de jejum e oração. Te agradecemos porque o Senhor falou conosco, o Senhor fortaleceu a tua igreja, o Senhor nos deu realmente direcionamentos, perseverança, o Senhor nos livrou de coisas terríveis, o Senhor realmente foi presente conosco. Amém. E nós nos sentimos melhor, mais próximos de Ti. É o nosso maior objetivo, estar mais perto, Senhor, em santificação, perto do Senhor. Nós entregamos como igreja, Senhor, como comunidade Verbo da Verdade, entregamos agora esse jejum. O Senhor recebe, Senhor, este momento de jejum. Amém. Responde, Senhor, o clamor do teu povo. Aleluia. Responde o clamor das casas. Amém, responde o clamor da esposa, amém, do marido. Responde o clamor do filho. Amém, responde, papai, Senhor, o clamor do trabalhador. Amém. Responde o clamor daquele que precisa de um trabalho. Amém. Responde, Senhor, nós pedimos o clamor da tua igreja que orou nesse período todo, para que realmente por um local novo que o Senhor tem para a nossa igreja, onde o Senhor quer nos levar nesse tempo difícil. Mostra-nos, ó Pai, com a nuvem, como foi no passado, onde é que o Senhor quer nos estabelecer. Aleluia. Nós colocamos como igreja, pedimos que o Senhor nos mostre, Pai, com clareza, nos dá, Senhor, qual é a missão para a tua igreja nesse tempo difícil. Amém. Em nome de Jesus, só o Senhor sabe qual é exatamente
o lugar, a forma que o Senhor quer que se manifeste a tua igreja. Aleluia. Por isso, fala mesmo conosco, mostra-nos, ó Deus, abençoa-nos, ó Pai, trazendo as tuas respostas. Aleluia. Em nome de Jesus, traz avivamento sobre a tua Amém. igreja. Nós temos clamado nesse jejum, Oh, traz Espírito avivamento, Santo de Deus. aviva as mulheres, aviva os jovens, aviva os adolescentes, as Aleluia. crianças, aviva, Senhor, os idosos, aviva, Senhor Deus, os casais, aviva, Senhor, em nome de Jesus, os homens, aviva, Senhor, com evangelismo, missões, renova a nossa visão missionária, traz sobre nós, ó Pai, o renovo da tua parte. Amém. Nós precisamos de ti, precisamos do teu renovo, Aleluia. em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que a bênção do Senhor seja sobre a tua casa, a unção do Senhor seja sobre ti, e a paz de Cristo que excede o entendimento seja hoje e sempre com cada um que está no corpo de Cristo. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Fala para o teu irmão, você é uma bênção. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, você é uma